Geminianos e geminianas, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Cris e eu vim trazer uma leitura para vocês hoje, especialmente uma mensagem das runas e do baralho cigano. Então hoje eu não vou usar o tarô, hoje é uma mensagem das runas, leitura junto com o baralho cigano, tá bom? Lembrando que essa leitura é geral, você precisa fazer adaptações, é para homem, para mulher, tá? E aí pergunta, Cris, eu sou homossexual? É só fazer adaptações. Se eu falar ele e o teu caso é ela, é só você adaptar, tá bom? É para todos, a leitura é geral. Lembrando que essa leitura é Sol, Lua, Vênus e Ascendente. E toda dúvida que você tiver, pode dar uma olhadinha na descrição. Dúvidas maiores pode deixar nos comentários. Cris, eu sou novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever e apertar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, se você gostar da energia desse canal, é claro, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Se você quiser uma leitura somente na tua energia, somente o teu caso, a tua situação, aí você precisa fazer uma leitura particular com alguém da sua confiança, tá bom? Aqui é uma leitura geral, você precisa adaptar. Se essa leitura não falar comigo, não tem problema nenhum. Solta para o universo que é para outra pessoa. E você pode sempre buscar mensagens em outros vídeos aqui do canal. São todos atemporais. Não importa quando eu gravei, é o tempo certo. Quando você encontrar, desde que ela ressoe com você, tá? Você pode buscar pelos temas. Tem uma obra aqui em cima, tá? Então, se houver um barulhinho ou outro, desconsiderem, tá? Uhum. Gente, vamos lá. Bom, essa leitura aqui fala para vocês o seguinte: tem caminhos abertos, tem uma fase de muita abertura para concretização de projetos, tá? Tem solução para algum tipo de impedimento que estava
atrapalhando o desenrolar de algum tipo de projeto. Isso é na área profissional, tá? É como se vocês fossem sentir que assim, agora o vento está soprando em favor de vocês, tá? Tudo assim que seja para resolução de trabalho vai começar a ter andamento, coisas até que já estavam se arrastando por muito tempo vocês começam a ver uma evolução, vai haver uma transformação em situações aí da vida profissional de vocês, tá? Coisas até que vocês assim já realmente há muito tempo vinham tentando e não estavam conseguindo. É como se a espiritualidade fosse trazer uma solução que vocês não estavam nem contando com isso, tá? É uma novidade que auxilia vocês numa realização e fala que desde que você não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer agora. Isso significa o quê? Não ficar adiando situações, não deixar passar oportunidades. Vocês podem fazer uma colheita muito farta no futuro, que vai até trazer muita estabilidade para a vida de vocês, coisas concretas realmente, tá? Que vão trazer assim solidez para a vida de vocês, tá? Então assim, estejam atentos a situações que possam aparecer no ramo profissional, tá? Fala assim de situações que eu sinto como coisas inesperadas, é realmente como se fosse uma novidade, tá? Uma outra novidade que tá para acontecer aqui é a reaproximação de alguém, tá? Alguém que fez parte do teu passado, alguém que não te esqueceu, alguém que volta aí com saudade, com aquela coisinha de meio nostálgico. Pode voltar aí meio que como amigo, tá? Num momento em que você não tá esperando, mandar uma mensagem, sabe aquele oi meio tímido, uma coisa assim meio, sabe? Chegando mesmo devagar, como se fosse amigo. E eu vejo que é uma coisa que você não espera, uma situação totalmente nova. Mas essa pessoa tá querendo o quê, Cris? Essa pessoa tá querendo encontrar uma forma, tá? De voltar para a tua vida e dessa vez é para ficar, tá bom? Essa pessoa que é a reconciliação, ela chega realmente querendo ficar na tua vida. Agora, Cris, eu não tenho ligação com ninguém do passado, eu não estou esperando ninguém, nada na parte amorosa. Gente, aqui fala, se você não tem ninguém, nenhuma ligação com ninguém do passado, aqui me fala de alguém que está chegando muito rápido na tua vida, tá? Fala que é uma novidade, vem trazido pela espiritualidade, vem trazer soluções para a tua vida amorosa. E quem é essa pessoa? É alguém que tem um olhar muito nostálgico, assim, é alguém que você pode conhecer uma pessoa nova, pode ser novo mesmo. Geralmente, cavaleiro traz a energia de pessoas assim, que são muito ativas, que estão sempre em movimento, tá? Pessoas, e geralmente me traz uma coisa de juventude, tá? Não precisa ser necessariamente pessoas novas, mas me traz muito isso. Pode ser até uma pessoa mais velha, mas que se cuida muito, que pratica esportes, tá? Que tem um corpo forte, que tem força. Pode ser assim, não precisa ser uma pessoa, musculosa e tal, mas uma pessoa que tem força, tá? Forte. Uma pessoa muito decidida, uma pessoa que corre atrás das coisas na vida dele ou dela. E você vai reconhecer que você tem uma ligação muito forte com essa pessoa pelo olhar dele ou dela, porque assim, é uma pessoa que tem um olhar assim, que sabe aquelas pessoas que ficam com aquele olhar perdido, assim, olhando para o nada, tá? Pode ser alguém que cultiva hábitos, a mesma rotina por muito tempo, e aí ela vai contar isso para você, alguma coisa, você vai saber. Uma pessoa que, por exemplo, pode ser alguém que é novo, como eu falei, mas que tem uma alma antiga, gosta de coisas relacionadas ao passado. Pode ser alguém que estuda a história, não necessariamente cursa isso, tá? Pode estudar por ele mesmo. Ou uma pessoa que faz muitas pesquisas,
com relação a coisas de época, tá? Ou uma pessoa que faz muitas pesquisas com relação a ancestralidade, ou assim, tenta muito entender a fundo a espiritualidade, aqui muito provavelmente por conta própria, porque pode ser alguém que não gosta de se prender a religiões, por conta de não querer se limitar o pensamento a uma seita ou a uma religião, né? É uma pessoa que gosta de se sentir livre, tá? Ter o pensamento livre, tá? De buscar as coisas por si só. Ele ou ela vai atrás daquilo que ele quer saber e é uma pessoa que tem fé, mas é como eu falei, pode não estar vinculado a uma religião. Pode ser aquelas pessoas que gostam de coisas antigas, coisas vintage, né? Que fala, retrô, pode ter elementos assim em casa, tá? Pode ser alguém que, por exemplo, gosta de músicas antigas, né? Que gosta daquele momento, aquela pessoa que é muito ativa, tá? Que está sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa, e aí quando para descansar, quando tira um tempo para si, é aquele alguém que gosta de coisas assim bem tranquilas, tomar um vinho, ouvir uma boa música, gosta muito de remoer coisas do passado, tá? É aquela pessoa que, se você fizer uma pergunta para ele ou ela, é muito engraçado, porque apesar de ser alguém que está sempre ligado na atualidade, tá? Em tudo que está acontecendo no mundo, tá? Se você fizer uma pergunta do, poxa, o que está acontecendo lá? Você viu aquela notícia lá do Afeganistão, do que está acontecendo lá? Ele vai te contar tudinho. É assim, 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 notícias atuais, sabe tudo. E se você fizer uma pergunta, nossa, eu não me recordo quem foi que construiu aquele museu de lugar tal, tal, tal. Aí, de repente, ele pode saber algo a respeito disso, pode não ser a informação completa, mas ele vai falar algo a respeito, ele vai saber mais ou menos, porque ele tem uma memória assim muito boa, e a partir dali ele vai buscar mais informações mais a fundo, tá? Para te dar uma resposta mais completa. Sabe aquelas pessoas que, quando você fala algo que interessa ele ou ela, ele vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai entrar numa pesquisa de uma coisa que, por exemplo, outra pessoa ia largar aquilo para lá, respondeu, acabou, acabou. Não, a pessoa se interessou e vai, sabe? Aqui tem muito pessoas que trazem muito forte valores familiares, aquela pessoa que pode ser muito ligada assim a um legado que a família deixou. Aqui pode ter gente que tem uma certa, isso pode ser um pouquinho chato, tem uma certa preocupação com relação à exposição desnecessária da família, tá? Ou é uma pessoa que a família é conhecida. Pode ser, por exemplo, conhecida por algo que faz, conhecida pelo nome, uma família de renome, uma família que é muito, eu não vou dizer fama, né? Porque para alguém aqui pode até ser, mas como não vai abranger a todos, tá? Não precisa ser necessariamente fama, famoso. Hoje em dia, com a internet, né? A pessoa já fica famosa assim, né? Mas provavelmente é assim alguém que a família pode ser muito conhecida. Por exemplo, se for uma pessoa de cidade pequena, tem aquela família que todo mundo conhece na rua, na avenida, na cidade. Por exemplo, a avó dele ou dela pode ter sido feito parte daquela igreja que viu construir, e é muito amiga do pastor, e ali todos naquela congregação conhecem a avó dele, né? Aí a mãe pode ser uma advogada de renome, que todo mundo recomenda ela. Se você quer uma resolução do teu caso na justiça, procura essa advogada que ela é muito boa, tá? Aí, por exemplo, o pai, um outro exemplo, ele pode ter um pai que ele foi um médico muito reconhecido por conta das vidas que ele salvou. Se é um policial que a comunidade tem o maior respeito por ele,
São coisas desse tipo, tá entendendo? Se o pai é um bombeiro aposentado, vamos colocar, esse bombeiro, ele tem lá na casa dele congratulações lá de coisas que ele, né, ele salvou lá ou não sei o quê. Ele, entendeu? É uma família que tem muita história para contar, tá? E ele ou ela tem muito orgulho do legado dessa família. Tá? Então pode ser a família de sangue ou não, gente, tá? Às vezes, por exemplo, não tem mais a família, mas foi criado por uma tia. Essa tia, ela pode não ser uma pessoa importante, mas ela pode ser alguém muito reconhecido no bairro dela por ajudar as pessoas que precisam. Todo mundo sabe que aconteceu alguma coisa, pode contar com ela, que ela vai lá resolver. Aqui tem um pouco disso, tá? Pode ter uma avó. Ele ou ela pode ter uma avó que tem. Ele pode ter uma avó que fez parte de alguma sociedade de algo, alguma associação, ou que tem. Pode ter uma descendência interessante. Por exemplo, aqui a gente pode estar lidando com alguém, por exemplo, tá? Um exemplo. Eu estou te dando todas as possibilidades. Você pode conhecer alguém que a avó dele, por exemplo, tem descendência indígena. E aí ela por muito tempo ela aprendeu alguma coisa com relação às ervas, ela usa as ervas para cura. Um exemplo, né? Ela sabe mexer com as ervas, então ela é procurada por muitas pessoas, ou foi no passado, tá? Então tem alguma história de família que ele tem como se fosse uma necessidade de honrar, ainda que essa família ainda não esteja mais aqui, tá? E ainda que você me diga até que, Cris, essa família, todo mundo tem um gênio muito forte, tá? E ele ou ela até perdeu o contato com a família, por conta dele também ser alguém aqui que você pode estar lidando com alguém viajante, que resolve coisas em outros lugares, então está afastado da família. Mas e se investigar muito bem aí essa família, lá no fundo eu vi que essa família tem alguns conflitos, porque todo mundo tem um gênio muito forte, ainda assim, por conta de algo relacionado à história daquela família, formou-se algum tipo de legado, tá? Então por exemplo, assim, é aquela pessoa que... Vamos colocar aquele exemplo da mãe advogada, né? Que todo mundo reconhece ela. Ele tem muito orgulho, tá? E ainda que essa mãe, eles batam de frente, que os dois têm o mesmo gênio, e ele saiu de casa muito novo, se aventurou na vida, foi viver a vida dele, e às vezes por conta de algum conflito, cortou até o contato com a mãe, não vê há muito tempo. Mas quando falar dela, pode até relembrar as mágoas do passado, mas também vai falar das coisas que ela fez. Você entende? São coisas que essa pessoa traz muito firme no caráter dela. Sim, ela tem esse orgulho. Por exemplo, vai te contar uma mágoa dessa mãe aí, algo que ele sente profundamente, que ele traz lá no íntimo dele, de um aborrecimento que ele teve com a mãe. Mas aí se você falar assim, poxa, ai não, nossa, como ela pôde fazer isso? Olha, nem conheço, já não gosto da sua mãe. Você vai ver que o semblante já vai mudar, tá? Então, assim, é uma pessoa que tem um coração muito bonito, tá? É uma pessoa que é muito parceira, muito leal, tá? E que, apesar de ser esse alguém que gosta de ter, de estar livre, apesar de ser alguém que pode ter tido até uma vida de ser muito namorador na juventude, essa pessoa lá no fundo, ela tem assim, é como se fosse, como eu falei, jovem com uma alma antiga. Então, alguém que pensa assim em se casar, em ter um compromisso sério, tá? Para alguns casos, ele ou ela estava assim em busca da pessoa certa, tá? Então pode sentir em você que tem a mesma compatibilidade ali, tem a mesma, como é que fala? Tem a mesma intenção, tem compatibilidade, tem um encontro bacana, tá? E também podem haver casos aqui de você relembrar muito alguém que fez parte do passado dele ou dela também, tá? Existe isso. Aqui pode ter um caso específico para alguém
de você relembrar uma pessoa que ele ou ela deixou para trás e que ele ou ela achava que essa pessoa seria a pessoa com quem ele iria casar. Por exemplo, vamos voltar naquele exemplo lá de quem mora na cidadezinha pequena, né? Ele tinha uma primeira namorada da infância, que ele achou que ele ia se casar com ela, ia ter filhos, ia formar a família perfeita, tá? Por conta dele ir em busca de outras coisas da vida dele, ele pode ter cortado esse relacionamento, esse romance de uma forma muito precoce, aí a coisa não se desenvolveu. Conheceu muita gente aí pelo mundão afora, passeando ou viajando, enfim, trabalhando, seja lá o que ele foi fazer. Ficou com outras pessoas, mas lá no fundo, no íntimo, tá? Ficou aquela marca de que assim, eu perdi uma grande oportunidade de estar ao lado com alguém com quem eu poderia ter um casamento do jeito que eu imaginei que seria para assim ficar, né? A pessoa para ficar na minha vida. Então, é alguém que faz uma separação com relação a pessoas para ficar e pessoas para ter um relacionamento sério, tá? Então, pode ser uma pessoa que foi muito namoradora, mas assim, sempre ficou com aquela coisinha de perder a oportunidade, só tinha aquela, não vai ter outra pessoa que vai se encaixar na minha vida. Então, quando conhecer você, vai enxergar novamente essa possibilidade cruzando o caminho dele ou dela, tá? De um romance, vai ver em você um romance que pode vingar, que pode se tornar algo realmente assim estável, um compromisso sério, alguém para ficar ao lado dele ou dela numa parceria, tá? Vai conseguir enxergar em você confiança para finalmente assim parar ali, né, botar o cavalinho dele lá e sossegar, tá? Então tem essa energia aqui de alguém que vai cruzar o teu caminho aí, tá? Aí vai muito de vocês. É mais ou menos isso que tá me falando aqui sobre a pessoa. Alguém que vai querer realizações, alguém que está sempre em busca de novas realizações, tá? Mas vejo mais isso voltado para conquistas materiais, profissionais, tá? Tá sempre em busca de partir, em busca de um novo sonho e alguém que não tem medo de perder algo por conta disso. Tanto que eu te dei esse exemplo, que é alguém que tinha, antes de encontrar você, tinha a sensação de que perdeu a oportunidade da vida, porque deixou um romance para trás e foi aventurar, foi atrás de algo que, entendeu? Era mais interessante naquele momento para ele ou ela. É alguém que visa muito o profissional, tá? E parece que você também é uma pessoa que também valoriza muito o profissional, então vocês podem casar isso e se tornar aí pessoas com um objetivo em comum. Pode ter uma grande chance de crescimento, tá? De ter assim uma. Só toma cuidado o seguinte, aqui tem uma para pessoas que não têm a intenção. Para pessoas que não têm a intenção de ter filhos, toma cuidado, porque a cegonha aqui com essa runa, aqui tem gravidez para alguns de vocês, tá? Pelo menos tem caminhos abertos para isso. Então, se você não está pronta para esse tipo de coisa, inicialmente, num primeiro contato, essa pessoa também pode não estar muito pronta, né? Porque, como eu te falei, é alguém que é assim, é aquela pessoa, tá? Então, é aquela pessoa. Então, quando ele se desliga, vai para um novo relacionamento, ele nunca vai esperando encontrar alguém para ficar, sabe? Ele vai assim. Por quê? Porque acha que aquele foi um único amor que teve na vida dele ou dela. Tem uma lembrança de alguém marcante. Cris, mas não corre o risco dessa pessoa entrar na minha vida, ficar sempre lembrando desse alguém? Não, porque vai conseguir enxergar em você características de encontrei realmente a pessoa, a vida ou o destino, né? Me deu uma nova oportunidade, tá? Então, assim, vai cortar com essa situação do passado, mas é assim, é como se fosse uma limpeza no íntimo dele ou dela, tá? Deixando lembranças do passado para trás para avançar rumo ao novo.
Então é bem isso aqui, tá? Fala muito para mim que a escolha vai estar nas mãos de vocês, porque tem pessoas aqui que você vai ficar em dúvida entre escolher entre o profissional e o amoroso. Porque tem alguma coisa, como eu te falei lá no início do jogo, que vai chegar para você na vida profissional. E é algo que tem potencial de crescimento. Então, acredito que para alguns de vocês você pode ficar dividida entre uma coisa ou outra. Então, até é bom porque o jogo já está dizendo para você que essa pessoa pode realmente ficar na tua vida, que eu vejo que é uma pessoa que chega com uma energia assim do cavaleiro e você pode não identificar que essa pessoa é alguém para ficar. Você pode sentir um alguém, ele tem uma personalidade muito forte, mas tem um íntimo assim, muito puro, quase de uma criança, assim, muito puro emocionalmente. Mas de início, você pode traduzir como uma pessoa conquistadora, tá? Por conta dessa rune do cavaleiro. Você pode achar que é uma pessoa conquistadora, então fica naquela coisa assim, pô, escolher entre uma pessoa conquistadora e uma oportunidade de trabalho, nem pensei e já fui, né? Mas aqui talvez se você tentar conciliar, porque aqui fala que vem realmente para ficar. Então, essas são as características aí da pessoa. Tem para alguns de vocês aqui, gente, tem uma situação de fama mesmo, de uma família que tem uma fama. Isso dá a ele ou ela um peso de uma responsabilidade, sabe? De apresentar para a família um alguém, ou apresentar para os amigos esse alguém, por conta da história da família. Tem algo que de, de muito forte nessa família aí que ele ou ela respeita muito. Isso eu vejo que de uma certa forma dificulta em alguns casos no avanço rápido para um relacionamento sério, tá entendendo? As coisas podem se desenrolar de uma forma muito mais lenta, a evolução do relacionamento para quem tem esse peso da família nas costas, tá? Por conta de estar sempre naquela coisa de te observar muito, vai querer conhecer a sua família antes de te apresentar para a família dele, tá? Para saber com quem ele ou ela está lidando antes de chegar nessa família, tá? Então tem uma coisa aqui da família dele ou dela que é muito forte, tá? Mas no mais, se você conseguir aí, tá? Ir levando a coisa, mostrar quem você é, se revelar, passar segurança para essa pessoa precisa sentir segurança. Eu vejo que vocês aqui têm grande chance realmente de ficar ao lado dessa pessoa por muito tempo. Então essa que é a mensagem aqui das runas e do baralho cigano para vocês, meus amores. Ó, um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até a próxima.